Olá, bem-vindos a todos aqui presentes, muito bem-vindos. E também os que estarão assistindo posteriormente a gravação. Estamos na lua nova, talvez a última ou penúltima lua nova do ano. Ah, e uma lua nova que tem um significado para aqueles e aquelas que estudam sobre as deusas, porque é a lua nova dentro do mês de Katyayani. Começou na última lua cheia, vai até a próxima lua cheia, então a lua nova é exatamente o ponto do meio, né, de interseção entre as duas quinzenas. Concluímos então nesta lua nova a quinzena minguante do mês de Katyayani, e vamos entrar agora na lua crescente. A partir dela, o horário da lua nova será às 3h21 do dia 1º de dezembro. Então, hoje é 29, né? Vai estar acontecendo do sábado para o domingo. Então, esse horário ainda considera-se sendo um horário regido por Saturno. É o sábado, dia 30, amanhã. Lua nova. A lua nova, em primeiro lugar, é a lua dos ancestrais. Então, nós temos 13 lunações ao longo do ano. Toda lunação tem uma lua nova, e por isso, 13 vezes ao ano, nós dedicamos algumas horas, alguns momentos, dedicados aos ancestrais, né? Existem duas formas de entender a ancestralidade. Uma, a nossa ancestralidade da nossa linhagem familiar, que provém de dois lados, né? Lado materno e paterno. Essa é uma ancestralidade nossa, de cada um particularmente. Também a ancestralidade original, né? Que são os povos ancestrais, que aqui habitaram e sobreviveram a muitas dificuldades. Dificuldades causadas pela própria natureza. Uma sobrevivência dentro de um ambiente planetário muito diferente do geral hoje, né? A gente pode ter uma ideia, você vai visitar, passear, passar umas férias na selva, nas florestas assim, selvas virgem, né? Habitadas somente por nativos, seja no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na África. Então, sempre vai ter em alguma parte do planeta mais ermo, mais afastado, assim. Ainda povos que vivem de um modo ainda muito antigo. Mesmo quando eu estive no Peru, eu fiz uma rota para poder conhecer o Lago Titicaca, que é considerado o lago mais alto da América do Sul. Ele está a mais de 3.000 metros de altitude. Ele está numa região no Peru mais alta até que Machu Picchu. Então é bem frio e as montanhas no percurso são geladas. A gente vê assim a neve, né, escorrendo pelas montanhas. Aí nós estávamos lá num transporte que
De repente, do nada parou num lugar assim. Não tinha nada, só se via aquelas montanhas distantes cheias de gelo. Eu fiquei, "Eita, parou aqui para quê? Vai fazer o que aqui? O que que houve, né?" E aí todo mundo desceu do ônibus e ficou aguardando os povos originários virem de lá daquelas montanhas. Então, de repente, você começa a ver um monte de pessoazinhas pequenininhas vindo correndo, as mulherzinhas vestidas com aquelas roupinhas tradicionais, com aqueles chapéus, com as sainhas, com um cinturão de lã, né? Às vezes acompanhado das lhamas, algumas, trazendo junto com elas os trabalhos manuais, tapetes, roupa de frio, casacos, tudo que elas fazem manualmente. E elas fazem assim porque aprenderam com suas mães, com seus pais, que aprenderam com suas mães e seus pais, com suas mães e seus pais. Então, esses também são os nossos ancestrais, são os povos originários, né? Em toda parte do planeta existiram, né? Toda parte do planeta, sem tirar uma pontinha que seja. Os povos originários. Eles também são os nossos ancestrais. Porque se a gente for estudar lá o nosso DNA, a gente vai encontrar um genes de um genes de outro, né? A genética vai acusar a nossa ancestralidade, de onde vem, de que região que vem. Então, esses também são os ancestrais, e toda lua nova é um momento para para expressar gratidão aos nossos ancestrais, né? Então, a lua nova de Katyayani é muito importante, porque Katyayani ela é a deusa que ela vem como filha de um sábio, né? E ela vem como filha de um sábio exatamente para trazer essa noção do espírito de gratidão aos ancestrais, aos mais velhos, aos mais antigos. E essa lua nova, então, será uma lua nova aqui acontecendo dentro de Escorpião, porque o Sol está em Escorpião desde o dia 15, fica de 15 de novembro a 15 de dezembro, o Sol passando pela constelação do Escorpião. Por isso, a constelação do Escorpião, que é uma constelação constituída de estrelas de alta visibilidade, ela neste momento não está visível aos nossos olhos. Quem está é a constelação oposta, que é a do Touro, onde Júpiter está agora, né? Então, Júpiter está com visibilidade noturna, porque o Sol está exatamente no oposto. O Sol não permite visibilidade, a luz do Sol não permite visibilidade. E lua nova significa lua junto ao Sol, né? A lua está entre a Terra e o Sol. E por isso ela desaparece, porque ela desaparece no clarão do Sol. Lua nova nada mais é que uma lua em combustão. Ela está desaparecida no clarão do Sol. E tudo que estiver por perto do Sol também não é visto. Por exemplo, a constelação que agora ele atravessa, que é Escorpião. Então, como Touro é a constelação oposta do Escorpião, a constelação do Touro está em alta visibilidade nesse momento. E ainda com a presença de Júpiter, planeta amarelo, que está mostrando sua graça para todos à noite. Então, se vocês virem uma estrela no céu limpo, noturno, de tom amarelado, cujo brilho está fixo, não está piscando, planetas são estrelas que não piscam. Estrelas são estrelas que piscam. Então, esse planeta, essa estrela amarela que não está piscando é Júpiter, e logo vocês vão ver
as outras estrelas que fazem parte da constelação do Touro, como as Íades, as Pleiades, os chifres do Touro, face do Touro, que é exatamente onde Júpiter está nesse momento. Então, se Júpiter está em Touro e o Sol está em Escorpião, nós estamos tendo essa oposição entre Júpiter e Sol. E a Lua também, que nesta Lua nova, ela está também em Escorpião. Na astrologia védica, a gente estuda assim. Vou compartilhar o mapa aqui com vocês. Na astrologia védica, a gente estuda assim. Quando o Sol está em Escorpião, ele está em signo amigo. Porque Escorpião tem regência de Marte. Marte e Sol são amigos. A Lua, quando está em Escorpião, ela está em queda. Não é um bom signo para a posição da Lua em Escorpião. E o que acontece é exatamente o oposto quando ela está em Touro, que é o lugar da exaltação dela. Então, o signo oposto a Touro é a queda da Lua, Escorpião. E o signo oposto de Escorpião é a exaltação da Lua, Touro. Então, para o Sol, a posição por Escorpião ela é excelente, mas para a Lua, não. Como a Lua ela perde seus efeitos, vamos dizer, lunares, quando ela está lua nova, né? A noite fica mais escura, porque não tem a presença da Lua, mas, em compensação, as estrelas ficam mais brilhantes, né? Quando é lua nova. A lua nova ajuda muito a gente a apurar mais a observação do céu astronômico, né? Das constelações, identificar constelações, ver muito bem a Via Láctea, porque a luz da lua, à noite, de um certo modo, quando é cheia, ela brilha mais do que as estrelas, né? Então, a observação das estrelas fica um pouquinho prejudicada. Gatinho passando mal embaixo da mesa. E aí, e aí, a lua nova vai ser assim, então, no signo de Escorpião. Como é que você pode saber o efeito que a lua nova pode ter na sua vida neste momento, né? De uma lua nova em Escorpião? Primeiro, você precisa saber em que lugar você tem Escorpião no seu mapa natal. Todo mundo sabe onde tem Escorpião no mapa natal? Pode escrever aqui no chat. Boa noite. Quem sabe onde tem Escorpião no mapa natal? Se não souber, se souber pelo menos qual é o ascendente, a Cláudia está dizendo aqui que é no Bhava 6, sexta casa. Escorpião na sexta casa, quer dizer que o ascendente é Gêmeos, né? A Miriam está dizendo que em Bhava 11, Escorpião na casa 11, significa que o ascendente é Capricórnio. A Ruth está dizendo que é na casa 4, Escorpião na quarta casa, ascendente Leão, né? Vilma tem Escorpião na casa 9, com ascendente é Peixes. Carolina tem Escorpião na quinta casa, com ascendente é Câncer. Mesmo modo a Marta. E a Fernanda tem Escorpião na terceira casa, porque o ascendente é Virgem. E Maria também tem Escorpião na quinta casa, porque o ascendente também é Câncer. Cheio de ascendente Câncer aqui hoje, hein? Ana Moura, Escorpião na casa 1, ascendente Escorpião. E a Maria José, que tem ascendente Capricórnio, tem Escorpião, então, na casa 11. Então, o efeito da lua nova
em Escorpião, é dentro da casa que você tem Escorpião, dentro dessa casa. E o que que essa casa representa? Um departamento da sua vida. Se for a casa 11, por exemplo, ela tem a ver com lucros, riquezas, projetos, amizade, contexto social, sociabilização, ideais. Então, um evento de lua nova nessa casa pode estar indicando para você que é interessante, a partir de agora, dar início a projetos ou a intentos que têm propósitos de desenvolvimento gradativo daqui para frente. Nunca se considera assim que o dia para dar início é exatamente no dia da lua nova, tá? No dia da lua nova a gente precisa parar um pouquinho, dar uma contemplada, fazer esse procedimento, né, de honrar os nossos ancestrais, tanto os povos originários quanto os nossos ancestrais genéticos, vamos dizer, né? E o dia seguinte da lua nova, que se chama Pratipati. Então, Amavácia é a lua nova, Amavácia. Amavácia é a lua nova. Pratipati é o dia seguinte. Então, no caso, como está sendo lua nova na madrugada do dia 1, o Pratipati já é praticamente na segunda-feira. E aí nós vamos ter, depois do Pratipati, o Dwitya. Dwitya, que é o segundo dia da lua crescente. Esse dia, o segundo dia, é que é apropriado para dar início a qualquer intento, né? Que, em geral, está vinculado à casa que a lua nova acontece, certo? Então, no caso da namora, casa 1 é o corpo físico, então, assumir procedimentos para uma melhor saúde, por exemplo. Na casa 5, novos procedimentos em relação aos filhos. É que tem gente querendo entrar aqui que eu não estou vendo. Pronto. A Fernanda pode ser também em relação a irmãos, ou então, já que é terceira casa, irmãos, a estudos também, ou algumas decisões que precisam ser tomadas. Na casa 9, havia uma. Casa 9 tem muito a ver com viagens, e estudos também, normalmente estudos mais amplos, né? Casa 9 é conhecida como uma casa que favorece as viagens. A casa 4 da Ruth, então, seria para a família, né? Quais são os procedimentos direcionados para a família. Cláudia, casa 6, uma lua nova na casa 6, entra trabalho, saúde, tarefas, obrigações, fazer uma faxina, uma limpeza nas coisas, né? Dar um, uma renovada nos hábitos. A Tatiana, na casa 12, uma lua nova pode ser trazer um sentido de como de libertação, né? De libertação, de espiritualidade, de libertação, fechar ciclos, né? Às vezes a gente tem um planeta, né, em Escorpião, por exemplo. A pessoa pode. Carolina Benhart tem acidente de Áries, então tem Escorpião na oitava casa. A oitava casa tem muitos significados. Um deles é a longevidade, tá? É um dos mais. O assunto mais significador da casa 8 é a longevidade. Mas também entre outras coisas, como, por exemplo, doenças crônicas, litígios, assuntos de crise, situações críticas, situações
de saúde séria, por exemplo, não necessariamente sua, pode ser até de outras pessoas, assuntos de relacionamento também, de parcerias, casa 8, ok? Então, de acordo com a casa. E tem duas formas de olhar casas, tá? Um a gente considera que é através do Lagna, que é o ascendente, que é o que vocês estão colocando aqui, as casas a partir do Lagna, que é o ascendente, e também as casas a partir da Lua, a posição da Lua, né? Da própria Lua, no mapa natal. Então, você conta a partir da Lua, incluindo a Lua. Toma a Lua como se fosse uma primeira casa. Então, a casa seguinte é a segunda, a casa depois é a terceira. Toma a posição da sua Lua como se fosse uma primeira casa. Eu vou fazer isso aqui no mapa, vocês vão ver, olha. A Lua está aqui, né? Nesse mapa mesmo. A Lua está aqui. Mo é Lua, né? Então, eu vou colocar aqui como se a Lua estivesse na primeira casa, tá vendo? Então, o Vênus fica na 2, o Sagitário fica na 2, Capricórnio fica na 3. Mas o ascendente do horário da Lua nova é Libra. Mas a partir da Lua, então tudo muda um pouquinho. Então, também vale muito a pena olhar não só a Lua nova, a Lua cheia, qualquer trânsito de planeta, onde ele esteja agora, também ser observado em relação à partir da Lua. Tá? A astrologia védica, a gente dá muita importância aos trânsitos a partir da posição da Lua no Urácia e os trânsitos a partir da posição da Lua no Navamsa. Esse, então, é muito preciso, tem alta precisão, ok? Se vocês quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, pode perguntar aqui no chat, estou com ele aberto para vocês. Então, vocês podem observar aqui também nesse gráfico que a lua nova vai acontecer com o Sol a 15 graus de Escorpião e a Lua a 15 graus de Escorpião, né? Bem no meio da constelação de Escorpião, já que vai de 0 a 30 graus, então 15 graus está bem no centro da constelação do Escorpião. Esse centro da constelação do Escorpião, até 15 graus, que está vendo aqui que é 15 graus, 21 minutos, 20 minutos, né? Então já passou dos 15 graus. Então, até 15 graus, o domínio é da Lua. A partir de 15 graus, o domínio em Escorpião, é do Sol. Então, a Lua nova vai ter uma predominância do Sol, tá? Então, a Lua ela fica, de um certo modo, enfraquecida, primeiro porque ela está nova, segundo porque ela está em queda. E o Sol fica fortalecido, até porque ele está em signo amigo, Escorpião. Tá? Então, o Sol, ele favorece os assuntos externos e a Lua os assuntos internos. Ok? O Sol, ele tem uma frase nos Vedas que fala assim, que o Sol é o olho do universo e a Lua é a mente do universo. Então, olhos olham para fora, né? E mente, olho vê fora e mente vê dentro. Então, o Sol, ele é o nosso olhar para o mundo. Como nós olhamos o mundo. E o que queremos extrair do mundo. Nosso desejo fundamental é o Sol. Então, por isso é importante também fazer uma correlação do Escorpião a partir da posição do teu Sol. Então, é a partir do ascendente, é a partir da Lua, e é a partir da posição do Sol também. Tá? Quando você une os três fatores, porque podem ser três casas diferentes, inclusive, né? Quando você reúne os três fatores, você tem uma abordagem maior em relação àquilo que você pode, então, estar aí
dando início, porque lua nova significa que ela abre um novo caminho para que a gente possa dar início a novas coisas. Ok? Vocês podem observar aqui também no gráfico que a lua nova será no Nakshatra Anuradha, na mansão lunar Anuradha. Anuradha é um agrupamento de estrelas. Anuradha não é somente uma estrela, como muitos nakshatras são apenas uma estrela, né? Tais como Rohini, que é Aldebaran, própria Giesta, que é Antares, Chitra, que é Spica, né? Shravana, que é a estrela Altair. Não, vários ou várias nakshatras estão posicionadas, são estrelas únicas, mas outros não. Outros são um agrupamento de estrelas, chamado asterismo, que não é exatamente uma constelação, mas um agrupamento de estrelas. Existe um, um nakshatra ou uma nakshatra chamada Dhanishta. Ela sim é uma constelação, é a constelação do golfinho. Né? Então, quando a gente estuda essa parte do conhecimento de Jyotisha, que é a parte lunar, a gente vai entender cada uma dessas mansões lunares. Mansões no sentido de que cada vez que a Lua passa por algum desses nakshatra, ela reside momentaneamente ali, por isso mansão, né? Mansão ou residência ou casa lunar. Então, ao longo da sua alunação, que leva 27, 28 dias, ela cada noite vai repousar em uma das 27 mansões lunares. E a lua nova, então, vai acontecer com tanto o Sol quanto a Lua, no Nakshatra Anuradha, que é um pequeno agrupamento de estrelas na própria constelação do Escorpião. A constelação do Escorpião, ela tem um agrupamento de estrelas que ficam na parte superior da constelação, seria, então, análogo à parte das garras do escorpião. Não do corpo do escorpião, mas aquelas garras que os astrônomos chamam de cabeça do escorpião. Eles falam que a cabeça do escorpião, aí tem as garras assim ao redor. Então, na Anurada, são algumas estrelas que estão aí pontuadas aí exatamente nessa parte que é vista, são reconhecidas, então, essas estrelas, como se fosse um lótus. Então, esse é um dos símbolos de Anuradha, é um lótus, uma flor de lótus, que representa, por sua vez, uma simbologia profundamente e altamente espiritual. E significa como uma pessoa santa, uma pessoa totalmente desapegada às tarefas mundanas, vamos dizer assim, às quais nós nos vemos sempre muito aprisionados, né, enredados, com essas pessoas que já não estão mais vivendo esses tipos de enredamento, já estão em outro patamar, em outra plataforma. Eles são comparados como se fossem lótus, que apesar de nascer no lodo, as pétalas não são atingidas, né, por esse lodo, por essa lama, não são contaminadas pela lama. E também porque o lótus ele se abre para cima, né? Então o lótus a flor de lótus ela seria vive um tipo de um diálogo, né, com o plano superior, já que ela envia seu aroma para o alto, como se fosse uma oferenda ao divino. Quando a gente acende o incenso, né, o incenso também
como assim o incenso sobe, né? Se não estiver ventando, né? Então ele sobe. Então, do mesmo modo, o aroma do lótus também. Então, tem esse sentido espiritual do lótus. Outra representação para a Anurada é um guarda-chuva, um guarda-sol, que é símbolo de proteção. Também de proteção espiritual. A Anurada traz muito esse princípio de proteção espiritual e também ela representa, porque ela é regida por um devata chamado Mitra. A palavra Mitra, literalmente, é uma divindade, tá? Mitra é um Aditya, uma divindade solar. Inclusive, era a deidade dos persas, dos povos originários da antiga Pérsia. Eram adoradores do deus Mitra, cuja imagem era de uma divindade de pé, com os dois pés juntos, de pé, com uma face de leão, tendo em suas mãos uma espécie de um cetro. Na ponta do cetro, o globo planetário. Isso estaria indicando assim, uma tradição de kshatriyas, de reis, príncipes, né, toda aquela região ali do Oriente Médio. É uma divindade védica, né, um dos 12, um deus solar. E a palavra Mitra literalmente significa amizade. Então, o nakshatra Anurada, quando tem uma lua nova no nakshatra Anurada, nós estamos obtendo uma chance de estabelecer novas amizades e de finalizar velhas inimizades. Transformação do escorpião, né? No que nos é hostil, de toda hostilidade, o que é hostil para o gentil. Mitra, ele traz esse aspecto da troca das gentilezas. E também era uma divindade que ah, era adorada com o propósito de que as nações não conflitassem entre elas. Que pudesse, então, haver amizade entre os povos, e não inimizade entre os povos, através de acordos entre os povos e entre as nações. Diálogo entre os povos e entre as nações. Isso é um nakshatra anurada. E existe também a tradução da palavra anurada, que literalmente significa aquela que segue Radha. Aquela que segue Radha. Então, quando a gente estuda Radha Tattva, as verdades, os conceitos sobre esse entendimento espiritual que Radha nos concede. Radha tinha muitas seguidoras, né? Ela era como uma mestra e tinha muitas seguidoras. Mínimo 108 seguidoras. Hoje em dia, as pessoas têm milhões de seguidores, né? 1.000 seguidores, né? Mas, assim, no plano espiritual, a quantidade não tem muito significado, muito sentido, mas sim a qualidade. É melhor ter 108 seguidores com bastante sinceridade e boas intenções do que ter milhões soltos por aí, né? E ninguém consegue ter esse controle todo. Mas há também textos que falam que eram milhares, 108 principais, mas haviam outras milhares. A Radha foi uma mestra, uma grande professora. Ela, inclusive, passa seus ensinamentos para um dos
mais íntimos associados do Senhor Krishna, que vai até ela para levar uma mensagem de Krishna para ela e para suas seguidoras, e ela dá um show de filosofia na resposta para esse mensageiro. Chama-se uma literatura chamada Gopi Gita. Então, por isso a palavra anurada também vai significar aquela que segue o caminho que os espiritualistas trilham. Daí que a gente vai entender por que a Anurada é regida por Saturno. Existem 3 nakshatras regidos por Saturno. Pushyami, que está em Câncer, Anuradha, que está em Escorpião, e Uttarabhadra, que está em Peixes. Todos os 3 signos são do elemento água. E o elemento água é o elemento relacionado à espiritualidade. Quando você encontra um mapa onde a pessoa tem muitos planetas em signos de água, essa pessoa ela tem dons de cura. E ela tem um chamado espiritual forte. Porque o elemento água está relacionado à espiritualidade. O elemento água é o moksha, né? É aquele que concede moksha, concede a liberação final. Então, só que nesses 3 signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, estão posicionados 3 nakshatras que estão regidos por Saturno. E o que que isso vai indicar? Disciplina, disciplina, disciplina. Espiritualidade, gente, não é uma coisa assim vaga, solta no espaço, no éter, que vem assim a partir de algo que eu sinto, sinto que não, não é bem assim. Espiritualidade tem compromisso, tem regras, tem conduta, tem práticas, procedimentos. Espiritualidade é algo muito sério. Espiritualidade é algo que não se brinca. A gente sabe que em alguns mapas, com o signo de Escorpião, 8ª casa meio complicada, né? Para quem lê mapas, estuda os mapas e tudo. Sabe que esses dois situações, né? Ou o signo de Escorpião ou a 8ª casa. Costuma ser indicativo de que a pessoa em outras vidas fez mau uso da espiritualidade. Já ouviu falar disso? Fez mau uso da espiritualidade, alguns usam o termo praticou magia, que é um mau uso da espiritualidade, né? Para poder, através da magia, adquirir poder sobre outros, adquirir influência, ou manipular, ou ter controle, né? Para que, através da espiritualidade, seus desejos pudessem então vir a ser satisfeitos e realizados, sabe? Então, com isso, a gente, então, numa outra vida, tem alguns acertos, numa vida seguinte, tem alguns acertos para resolver essas situações, né? E aí, na vida atual, a gente não entende por que certas situações acontecem, certo? Com a gente, né? Muitas vezes é por isso o mau uso da espiritualidade. Ou às vezes é uma vida se comprometeu, mas naquela vida também se descomprometeu, né? Entra numa atividade com uma proposta espiritual, mas não se compromete, por exemplo, né? Não se dispõe a praticar nada daquilo que está sendo recomendado e dito como necessário para um propósito superior, né? Então, assim,
é a questão da escalada de sempre, né? Tamas, Rajas e Sattva, né? Então, Tamas está mais distante de Sattva, né? E quem está no intermédio é Rajas. E Rajas significa que a gente tem que se mexer, né? Para que em Tamas, na inércia, na imobilidade, nada vai surgir dali. Preciso que haja uma participação ativa. Então, a Anurada é reconhecida como aquela que segue o caminho que os espiritualistas trilham. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Qual o caminho que os espiritualistas trilham? Quem pode dizer? Aqui, não. Eu estou com a conversa aberta aqui, estou vendo o que vocês estão falando. Alguém falou que tem Saturno retrô na casa 4, em Giesta, né? Que tem Saturno em Escorpião, em Giesta, Rahu em Escorpião, não é isso? Ana tem Lua em Uttarabhadra, a força de Saturno diariamente, sim. Então, que caminho? Aquela que segue o caminho que os espiritualistas trilham. Que caminho seria esse? Nispara, maravilha, o caminho do autoconhecimento, da autobusca, da descoberta da sua real natureza, quem você é de fato, né? Para além dos véus da ilusão, né? Do arrancara, do ego falso que mascara, né? Quem somos de verdade, né? Sim, o caminho do autoconhecimento, com certeza. O caminho da busca da verdade, mas um caminho que existe um modo de ser trilhado, de ser caminhado, né? Que é esse Mitra. Ele é caminhado no modo da gentileza, da beleza, da graça, da fé, compromisso, né? Compromisso com propósito. Então, a Anuradha é um nakshatra de alto valor de purificação. É uma estrela divina, considerada divina, assim como Revati, Ashwini, né? São umas estrelas que são divinas, são três tipos, né? Divinas, humanas e demoníacas. Então, a Anuradha é considerada uma estrela divina, faz parte do círculo do Senhor Indra, tanto que Vishaka, que está antes de Anuradha, é regida por Indra, e Jesta, que está depois de Anuradha, é regida por Indra. Então, a Anuradha está ali naquele circuito do Senhor Indra. Em relação à parte às partes do corpo, do nosso corpo, a Anuradha está relacionada ao estômago, né? E essa lua nova, porque uma lua nova em Escorpião e Anurada não acontece todo ano. A gente vai ter uma lua nova em Escorpião ano que vem de novo. Mas que seja em Anurada a gente não sabe, né? Pode ser que seja em Gesta, pode ser que seja em Vishaka, não é isso? Sempre tem um movimentinho. Então, uma lua nova em Escorpião, uma vez por ano, com certeza. Uma lua nova em Anurada, uma vez por ano, com certeza, não. Pode ser que seja em Gesta, pode ser que seja em Vishaka. Então, essa lua nova, ela é muito importante por ser em Anurada, no sentido da gente fazer uma revisão dos nossos compromissos espirituais, né? No sentido de colocar a espiritualidade no centro da nossa existência e não na periferia, quando dá tempo, quando sobra um tempinho. Agora não, agora é eu primeiro, agora sou eu na frente, depois eu penso na espiritualidade. Quando a gente começou o curso das preces, esse ano, das preces dos Vedas, nós estamos já indo agora na segunda-feira para o 12º encontro, que é o último. Foram 12 encontros de estudo da recitação, né, das preces dos Vedas para temas específicos, 12 temas específicos. O primeiro tema foi vida espiritual. Por quê? Nós estamos na era de peixes. Nós estamos na era de aquário, tá? Na era de aquário ainda faltam
Uns 4 séculos, para começar. Estamos terminando a Era de Peixes, e na Era de Peixes se faz urgente que a espiritualidade esteja em primeiro lugar. Não o eu em primeiro lugar, mas a espiritualidade em primeiro lugar. Não a espiritualidade para o final da vida. Quando lá no final da vida, quando tiver um tempinho, sobrar 1 hora, eu penso nisso. Agora deixa eu aproveitar a vida. E a vida continua dando caldos, continua vivendo situações contrárias ao que se esperava. Tudo isso porque a espiritualidade é colocada para o final. Enquanto, na verdade, a espiritualidade tem que estar em primeiro lugar. Né? Então, quando se fala que a Nurada ela está ligada ao estômago, uma recomendação muito apropriada para essa lua nova é meditar no seu estômago. Prestar atenção no seu estômago, no sentido do que está, o que você está digerindo, né? Ou não digerindo. Do que você está se nutrindo? E eu falo não no sentido só da nutrição física, mas na nutrição também vai estar a partir das experiências, a partir dos ambientes, a partir das relações, a partir, inclusive, da sua relação com você mesmo também. Que tipo de nutrição, né? Que tipo de alimento você anda digerindo ou que tipo de alimento você nem está digerindo, mal está digerindo, pouco está digerindo. E também a Anurada está relacionada aos trabalhadores, por isso Saturno, né? Aos trabalhadores, aqueles que pegam, põem a mão na massa, né? Que trabalham com afinco, a classe trabalhadora, que é o alicerce do mundo. O alicerce do mundo é a classe trabalhadora, é que sustenta o mundo. O mundo está todo em cima da classe trabalhadora. Então, a gente tem na cultura védica essa tradição, né, de dar caridade. A caridade, ela não precisa ser dinheiro. A caridade pode ser um sorriso, a caridade pode ser um olhar, a caridade pode ser você dar a mão, né? A caridade pode você exercer uma solidariedade. A gente tem que pensar bem nessa questão de estômago, até porque quem rege Escorpião é Marte, e Marte está em Câncer. Se Marte está em Câncer, ele está regido pela Lua. Se a Lua está em Escorpião, está regida por Marte. Então, aqui a gente está tendo o que se chama de Parivartana Yoga, que é a mútua recepção planetária, no caso, entre Lua e Marte. E quando Marte está em Câncer, ele também está em queda, assim como a Lua em Escorpião. Então, são 2 planetas em queda em mútua recepção. Ou seja, um fortalecendo o outro, mas nesse sentido da queda, né? Então, o que acontece é que questões relacionadas à saúde digestiva, entre outras situações digestivas como um todo, tá, gente? Desde o esôfago até o intestino ali na parte final, tem a ver com essa motorrecepção, tá? Então, e às vezes a questão do estômago não é nem porque você comeu alguma coisa errada, mas porque você não está digerindo bem uma experiência. Aquilo não tá passando bem para você, né? A gente nunca deve olhar uma pessoa com pena, mesmo de conversa. Ninguém é digno de pena. Uma coisa é compaixão, outra coisa é sentir pena. Compaixão, a palavra compaixão significa que eu sinto junto com o outro. Eu tenho empatia pelo que o outro está vivendo. Mas quando eu tenho pena de alguém, eu reduzo o potencial dessa pessoa. Então, isso não ajuda a pessoa. Nada.
Compaixão é você dar a mão e ajudar a pessoa a se levantar e continuar o seu caminho com suas próprias pernas, né? É se colocar no lugar do outro e sentir, né, como você se sentiria no lugar da outra pessoa. Fazer algo em relação a isso, dentro da sua possibilidade, né? Então, a caridade na lua nova, ela é bem-vinda nessa conduta de olhar para os trabalhadores. Vai que você tem um porteiro, tem moço que arrumou o cano, tem a moça que limpou a casa, né? Tem a pessoa que está sempre na esquina tentando vender um paninho de prato, né? O que for, né, gente? Assim, esse Brasil, chance não falta, né? Então, Mitra, a gentileza, porque somos todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. O que faz a diferença entre as pessoas? Apenas a sua evolução espiritual. Não é a classe, não é a posição, não é o dinheiro, não é a situação social. Não é. A diferença está apenas na evolução espiritual. Então, os mais evoluídos, de verdade, sempre pensam nos que ainda não estão. Por isso que Buda vem, por que Buda, depois que iluminou, não sumiu? Não, ele ainda foi ensinar. Porque Krishna, depois que passou a guerra de Kurukshetra, ele não sumiu, porque ele ainda tinha que ensinar. Né? Por que Jesus volta? Tinha ficado lá, estava fazendo umas viagens maravilhosas. Por que ele volta? Porque ele tinha que ensinar. Né? Então, é assim, aquela que segue o caminho que os espiritualistas trilham. Queridos e queridas, vocês têm alguma coisa a comentar, a perguntar sobre a nossa lua nova? Está todo mundo bem? Então, amanhã, quem estiver participando do Katyayani Vrata, a reunião será às 7h30 e o curso Os Astros em 2025, previsões para o próximo ano, começa então amanhã às 9 horas. Quem ainda não se inscreveu, ainda tem um tempinho para se inscrever. E não se esqueçam que o curso será gravado, então, se não puder participar, poderá ter acesso aos vídeos das gravações, porque o ano novo só começa em 1º de janeiro, então até lá dá para, até depois do ano novo, pode estudar ah, esse curso, que ele é muito legal, ele é muito completo. A gente vai trazer todas as datas auspiciosas do ano, os trânsitos mais importantes ao longo do ano, as fases da Lua, os eclipses, o mapa da passagem do ano, o mapa do Makara Sankranti, que é a primeira mudança do Sol em 2025. Todo ano, a primeira mudança do Sol acontece em 14 de janeiro, que é quando o Sol entra em Capricórnio. Então, o mapa desse momento, o Sol entrando em Capricórnio, é muito importante para os significados do ano e também a numerologia do ano. Então, é um curso muito completo, que a gente prepara com muito carinho e a- a- aguardamos a presença de vocês, já tem vários inscritos. Quem não puder estar presente não tem problema, porque pode obter as gravações, ok? Ok, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, por esse momento de encontro entre nós e até a próxima lua cheia, ok? Um abraço grande, Namastê, Hariom, Tat Sat. Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram. Até lá. Namastê. Namastê. Gratidão. Boa noite. Gratidão. Boa noite.